Olá, pessoal. Retomamos a nossa explicaçãozinha aqui a respeito do tema prescrição, tema espinhoso na vida de todo estudante, não é? Sei que confunde muito, mas eu tenho certeza que se vocês retomarem aí as aulas para trás, assistindo com calma, vai e volta, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Uma hora a matéria vai entrar na sua cabeça, né? Prescrição é mais ou menos assim que a gente estuda. Então, o que eu preciso lembrar, recapitulando aí tudo que a gente falou sobre prescrição, né? Eu preciso lembrar do prazo, saber qual é o prazo prescricional, e aí para isso eu tenho que ir lá no 109. Se eu estou falando da prescrição em abstrato, eu calculo com base no máximo da pena prevista na lei para aquele crime, tá? Então eu pego a pena máxima, jogo na tabela do 109 e descubro qual é o prazo de prescrição. Se eu estou falando da PPI ou da PPP retroativa, aí eu calculo com base na pena efetivamente aplicada na sentença. Eu pego aquela pena da sentença, jogo na tabelinha do 109 e descubro qual é o prazo de prescrição. Aí eu preciso lembrar daquelas situações excepcionais, né? Quando o prazo é reduzido pela metade, menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, aí o prazo é reduzido pela metade. E aí eu preciso lembrar quais são os marcos, os intervalos onde a prescrição pode ocorrer. Da data do crime, se a gente estiver falando de prescrição em abstrato, né? Da data do crime até o recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia até a sentença condenatória, da sentença condenatória até o trânsito em julgado. Se a gente está falando da PPP superveniente, é da sentença condenatória até o trânsito em julgado com base na pena aplicada. Se eu estou falando da retroativa, é da sentença condenatória até o recebimento da denúncia, nesse intervalo que vai dar ou não, vai dar, ou você vai calcular se deu ou não a prescrição retroativa. Tá? No procedimento do júri, muda um pouquinho, não é? Em vez de ser sentença condenatória, recebimento da denúncia, decisão de pronúncia, acórdão que confirma a decisão de pronúncia, tá? E o trânsito julgado. Perdão, aqui lá atrás, retornando ali a sentença condenatória, acórdão que confirma a sentença condenatória e depois até o trânsito em julgado, tá bom? Então é assim que a gente calcula o prazo de prescrição da pretensão punitiva. Aí agora eu preciso falar para vocês sobre prescrição da pretensão executória. Mas antes da gente entrar na prescrição da pretensão executória, eu quero falar de uma súmula do STJ. Tá? Essa súmula do STJ é a súmula 438 do STJ. Deixa eu jogar ela aqui para vocês. Então, essa súmula 438 do STJ, ela fala: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte do processo penal. O que é isso com fundamento em pena hipotética? Né? É aquilo que a doutrina chamava de prescrição virtual ou antecipada. Vamos falar rapidamente a respeito dela. Vamos falar rapidamente o que seria essa prescrição da pretensão virtual ou antecipada. Tá? Então, nós percebemos aqui que tem duas maneiras de calcular a prescrição. Aquela com base na pena máxima, que é a prescrição em abstrato, e aquela com base na pena efetivamente aplicada, que é a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente ou a retroativa, né? O que acontecia? Muitas vezes na prática jurídica, o que o órgão de acusação e o juiz criminal fazia, né? Ele projetava, ele dizia assim, olha, ainda não foi dada a sentença condenatória, mas em caso de sentença condenatória, a pena provavelmente aplicada, ou seja, a pena hipoteticamente a ser aplicada a esse réu vai ser X. E sendo essa pena X, jogando na tabela do 109, já vai estar prescrito. Ou seja, para que então eu vou tocar todo um processo para lá na frente aplicar uma pena se eu já sei que depois jogando essa pena no prazo de prescrição já vai ter dado a prescrição, né? Então a gente fazia uma prescrição virtual ou antecipada, simulava a pena que ia dar e já sabia mais ou menos quanto é que ia dar esse prazo prescricional e aí já concluía se deu ou não deu a prescrição, né? Era como se fosse assim, uma economia processual, vamos dizer assim, né? Uma espécie de economia processual. Aí, muitos juízes faziam isso, a jurisprudência ela era dividida, se isso era possível ou não, e aí vem a súmula 438 do STJ dizendo, isso não é possível, tá? Não é admissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, tá? Projetada, virtual ou antecipada aí. Então, isso aí acabou sendo vedado pela súmula 438 do STJ. Essa é a ratio essência aí da súmula 438. E aí agora sim, né? Agora a gente vai entrar para falar
sobre prescrição da pretensão executória. O que é prescrição da pretensão executória? Veja, então agora a gente está falando do quê? É o direito que o Estado tem de executar a pena aplicada. Então, qual é o tempo, qual é o prazo que o Estado tem para executar essa pena aplicada? Porque se ele não executa a sanção penal, há também a prescrição. Só que agora nós estamos falando da prescrição da pretensão executória, pretensão, o direito de executar a pena e não de investigar, processar e condenar. Aqui ele já foi condenado. Depois que ele foi condenado, o Estado tem mais um prazo para conseguir fazer cumprir essa pena sob pena de dar a prescrição da pretensão executória, né? Então vamos entender isso aí. Quando é que começa? Quando é que começa a correr o prazo para o Estado executar o cumprimento da pena, tá? Executar a sanção penal? Você vai lá no artigo 112 do Código Penal, o 112 vai dizer o seguinte: o termo inicial da prescrição da pretensão executória, tá, inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação. Ou seja, quando a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, começa a partir daí correr o prazo da prescrição da pretensão executória, da prescrição para executar a pena aplicada para o réu. Vejam, olha aqui, vejam, pela literalidade da lei, vocês vão me falar assim: olha, Marcelo, então quer dizer o seguinte, que se tiver recurso só da defesa contra a sentença condenatória, já estaria correndo o prazo de prescrição da pretensão executória? Pela literalidade do artigo 112 é isso mesmo, não é? Porque o termo inicial, para começar a contar, para ligar o cronômetro da prescrição executória, é o trânsito julgado da sentença condenatória para a acusação, independente se tem ou não recurso da defesa. Ou seja, pela literalidade do artigo 112, mesmo que a defesa tenha recorrido, está pendente de apelação, pendente de recurso especial, extraordinário, mesmo assim, já está correndo o prazo para o Estado cumprir a pena. Daí você vai me dizer o seguinte: você fala, olha, mas Marcelo, mas não dá, né? Uma vez que tem recurso, em razão do princípio da presunção de inocência, e notadamente porque o STF disse que não é possível a prisão em segundo grau, logo após o segundo grau de jurisdição, logo após o julgamento em segundo grau, não existe essa prisão automática, como é que faz? Então o Estado não pode prender, mas já está correndo o prazo de prescrição? Sim, esse é o problema do artigo 112, não é? Pela literalidade do artigo 112, sim, estaria correndo. E mais, você vai me dizer o seguinte: então quer dizer que ao mesmo tempo que está correndo o prazo da PP, da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, que é o que a gente já estudou, também vai estar correndo da executória? Pela literalidade do artigo 112 é isso mesmo, não é? Porém, a jurisprudência ela não é muito pacífica quanto a isso. O STJ é dividido, o STF também, e faz pouco tempo aí há um precedente do STF dizendo que não, que esse artigo 112 aí, ele tem que ser interpretado de outra maneira. Ele só vai começar a correr o prazo da prescrição executória quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. Com a devida vênia, me parece que esse é o entendimento mais correto do artigo 112, não é? Porque se você não pode cumprir a pena antes do trânsito em julgado para a defesa, não tem por que correr o prazo de prescrição para o Estado cumprir a pena, não é? Se o Estado está impedido de executar a pena, não tem como correr o prazo de prescrição da pretensão executória também. Então, o correto, me parece, com a devida vênia de posicionamento em sentido contrário, que esse é o posicionamento mais adequado. De que só após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes é que começa a correr o prazo de prescrição da pretensão executória. Então, essa é a primeira hipótese, não é? Mas há também outras hipóteses, Marcelo, em que o Estado, por exemplo, ele não vai cumprir, não vai poder executar a pena. Por exemplo, quando o acusado ele está sob benefício de sursi, suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Então, a suspensão condicional da pena é um acordo que se faz depois do trânsito em julgado para que o réu não precise se submeter à prisão. Ele cumpre determinados requisitos lá do 77 e a execução da pena fica suspensa. Então, o que diz aí o artigo 112? Olha, exatamente, quando ele está cumprindo a suspensão condicional da pena, não corre o prazo prescricional para executar a pena, óbvio, está suspenso. Agora, a partir do momento que o sursi ele é revogado, aí sim nasce para o Estado o direito de fazer cumprir a pena e, portanto, nasce também
o termo inicial do prazo de prescrição, tá? Então, da prescrição da execução da pena. Então, com a revogação do sursi, liga o cronômetro também, começa a correr o prazo para que o Estado faça o sentenciado cumprir a pena. Idem em relação ao livramento condicional. Quando o réu está sob benefício de livramento condicional, também não vai correr o prazo para a execução da pena. Agora, com a revogação do livramento condicional, liga o cronômetro, começa a correr o prazo para que o Estado execute a sanção penal. É isso que diz o artigo 112. Quando o réu está cumprindo a pena, é evidente, não tem prazo de prescrição, porque ele está cumprindo, ou seja, a pena está sendo executada. Agora, a partir do momento que ele foge do cárcere, tá? O artigo 112 fala, olha, a partir do momento que o réu foge, começa a correr o prazo para o Estado recapturar esse sentenciado e retomar a execução da pena, porque senão vai dar prescrição da pretensão executória também. Então, quando ele fugir, começa a correr o prazo da PPE também, da prescrição da pretensão executória. E aí o Estado tem que capturar ele o mais rápido possível para não dar a prescrição. Agora, só um detalhe, tá? Nessa última hipótese aí, quando o réu foge do cárcere, uma pequena atenção, tá? O prazo de prescrição não vai ser contado pela pena aplicada. Você vai contar pelo restante da pena que faltava. Então, por exemplo, se a pena aplicada foi de 4 anos, como é que eu vou calcular a PPE no caso de 4 anos? É a mesma coisa das demais prescrições. Você vai pegar a pena aplicada, joga na tabela do 109, você vai encontrar lá quanto que vai dar. Aí é o prazo que tem para executar a pena. Agora, se ele já cumpriu, por exemplo, 2 anos, e aí ele fugiu, o cálculo não vai ser com base em 4 anos, vai ser com base no restante da pena que faltava. Então, se ele já cumpriu, ele foi condenado a 4 e cumpriu 2, então o cálculo da PPE vai ser com base em 2 anos. Você vai pegar os 2 anos que faltam de pena para cumprir, joga na tabela do 109 para ver quanto é que vai dar. Então, um detalhezinho em relação a essa última hipótese aqui do termo inicial do artigo 112 do Código Penal. E aí, de novo, né? Então, repetindo aqui, eu já me antecipei e acabei falando a respeito disso. Como é que eu calculo? Qual é o prazo que o Estado tem para executar a pena? Então, qual é o prazo de PPE? Qual é o prazo de prescrição da pretensão executória do Estado? Você vai pegar a pena aplicada e vai jogar na tabelinha lá do 109. O prazo que der na tabelinha é o prazo que o Estado tem para executar a pena, a chamada PPE, tá? Lembrando, aquelas hipóteses em que o prazo da prescrição é reduzido pela metade, artigo 115 do Código Penal, também se aplica no caso de PPE. Aqui também eu vou aplicar, no caso de PPE, a redução do prazo pela metade. Lembrando, réu menor de 21 anos na data do fato ou réu com mais de 70 anos na data da sentença condenatória. Tá? Só um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui que eu vou dizer se aplica apenas a PPE, tá? Não se aplica às demais prescrições que a gente estudou. Se a sentença condenatória reconheceu a reincidência do réu, se na sentença condenatória o juiz reconheceu que ele é reincidente, o prazo da PPE aumenta-se de 1/3 por conta da reincidência, súmula 220 do STJ. Então, veja, se o réu foi reconhecido como reincidente na sentença condenatória, você vai pegar o quantum da pena, joga na tabela do 109 e o tanto que der, você aumenta de 1/3 para saber qual é o prazo de PPE para esse réu. Tá? PPE, prescrição da pretensão executória. Então vamos voltar aqui, ó. Deixa eu jogar para vocês tudo isso que eu falei, né? Projetar para ficar na memória visual de vocês. Olha lá, então. Nós estamos falando da PPE, tá? Prescrição da pretensão executória, que é o direito que o Estado tem de fazer cumprir a sanção penal. Termo inicial, artigo 112 diz, quando é que começa a correr o prazo da PPE? Trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação. Aqui você coloca um asterisco com todas aquelas observações que eu fiz para vocês sobre a divergência doutrinária e jurisprudencial que tem a respeito disso. Ou quando há revogação do sursi ou do livramento condicional. Também inicia-se quando o réu é fugitivo, quando ele foge do cárcere, ele começa a correr o prazo. Só que nesse caso aqui, tá? Nesse caso, o prazo dele é calculado pelo restante da pena que faltava para ele cumprir. E como é que se calcula, então?
de acordo com a pena aplicada. Você vai pegar a pena aplicada, joga lá na tabela do 109 e você vai encontrar o prazo de prescrição. O prazo vai ser reduzido pela metade nas hipóteses do artigo 115, que são aquelas que eu já falei para vocês, menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. E aí, opa, apareceu o bonequinho de novo aqui, fica esperto, né? Se o réu for reincidente, se na sentença condenatória ele foi reconhecido como reincidente, aí o que acontece? O prazo aumenta-se de 1/3, súmula 220 do STJ, tá bom? Vamos retomando aqui para mim, né? Dar um susto em vocês. Continuando, a gente está falando ainda sobre PPE, tá? Assim como no caso da PPP, havia algumas situações, né, que o prazo de prescrição da pretensão executória não vai correr. Quais são essas situações, Marcelo? Aqui, no caso da PPE, é uma só. Qual? Quando o réu está preso por outro motivo. Artigo 116, parágrafo único. Isso é evidente, né? A ideia da prescrição, como eu disse, é a inércia do Estado. Ora, se o réu está preso por um outro processo, não tem como correr o prazo de prescrição desse daqui. Por quê? Porque ele não tem como cumprir duas penas ao mesmo tempo. Então, esse aqui vai ficar suspenso, aguardando ele cumprir a pena desse para aí depois começar a cumprir a pena desse aqui, tá? Então, a prescrição não corre enquanto ele estiver preso por outro motivo. Artigo 116, parágrafo único do Código Penal. E quando é que a prescrição, Marcelo, é interrompida? Quando é que eu zero o cronômetro igual lá na PPP, né? No caso da PPE, quando é que eu zero o cronômetro? Bom, quando o Estado exerce o seu direito de... Primeiro, quando o Estado exerce o seu direito de cumprir a pena, ou seja, quando o réu ele é preso e começa o cumprimento da pena. Então, quando dá o início do cumprimento da pena, a PPE é zerada. Então, imagina que houve o trânsito em julgado, o réu estava foragido, você não conseguiu encontrar ele, passaram-se um ano, aí encontrou ele. Tá, quando encontrou e quando ele é capturado, o prazo de PPE zero. Não é? Então, aí enquanto ele está cumprindo essa pena, não tem PPE. Se ele foge, aí começa a correr o prazo novamente, só que aí agora o prazo é contado pelo restante da pena que faltava. Você vai pegar o restante da pena, joga na tabela do 109 e vai descobrir quanto falta para recapturar ele novamente, quanto tempo falta para recapturá-lo novamente, tá? Então, a primeira hipótese de interrupção, que zera o prazo da PPE, quando o réu dá início ao cumprimento da pena. Segunda hipótese de interrupção da PPE, essa daqui é difícil, essa daqui a gente tem que estar esperto, tá? Quando o réu ele se torna reincidente, ou seja, quando ele comete um segundo crime depois que ele depois que ele foi condenado. Então, ele está foragido, por exemplo, e comete um segundo crime. O prazo de PPE daquele crime que ele estava foragido também é interrompido. Tá? Agora, esse prazo da PPE é interrompido quando, Marcelo? Quando ele pratica esse segundo crime ou quando há o trânsito julgado da sentença condenatória por esse segundo crime. Tá? Há uma grande divergência na doutrina a respeito disso e a jurisprudência também não é pacífica. Há quem entenda, tá, que essa interrupção tem que aguardar o trânsito em julgado desse segundo crime, mas retroage a data do crime se houver o trânsito em julgado. Há quem entenda que a interrupção da PPE só vai se dar com o trânsito em julgado da sentença condenatória por esse segundo crime. Tá? Então, olha, cuidado. Vou chamar vocês aqui para um quadro. Pera lá, vamos ver se eu consigo deixar isso bem claro para vocês não confundirem. Tá? Quando a gente está falando de reincidência, vocês podem confundir algumas coisas aqui na PPE, tá? Reincidência e PPE. Tá? Olha só. Então imagina que ele foi condenado por um crime de furto. Tá? Ele foi condenado por um crime de furto. Se na sentença condenatória o juiz reconheceu que o réu era reincidente, ou seja, tá? Para trás aqui, ó, para trás, ele já havia praticado um outro crime com trânsito julgado e na sentença o juiz reconheceu a reincidência dele, o prazo da PPE aumenta-se de 1/3 por conta da reincidência da PPE, foi que a gente estudou agora, tá? Agora, diferente essa outra situação aqui, ó. Ele foi condenado por furto, tudo bem? Aqui. Aí, ele ficou foragido. Passou um tempo, ele praticou um segundo crime. Agora, por exemplo, um estelionato, por exemplo, tá? Então, veja, nesse caso aí, o prazo da PPE desse crime de furto
tá, de execução desse crime de furto é interrompido, é zerado aqui, tá? É zerado aqui com a prática do estelionato, porque aqui ele se tornou reincidente, tá? Com a prática desse estelionato. Porém, vejam, aí é aquela divergência. Mas quando é que é interrompido? Quando ele pratica esse estelionato ou quando há o trânsito julgado desse estelionato. Há quem entenda que com o trânsito julgado retroage e a data da interrupção vai ser aqui, na data que ele praticou o estelionato. Há quem entenda que não, que a interrupção da PPE pelo crime de furto só vai ocorrer aqui, ó, com o trânsito julgado da condenação pelo crime de estelionato. Essa é a diferença, então. Vejam, a reincidência, portanto, ela pode ter dois efeitos aí em relação à PPE, tá? Se o réu já era reincidente na data da sentença condenatória, aumenta em um terço o prazo da PPE. Se a reincidência acontece depois do trânsito julgado desse crime, aí ele interrompe o prazo da PPE. Então, cuidado com essas duas situações aí sobre a reincidência, porque pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Vejam que lá na PPP eu disse para vocês assim, olha, se tiver concurso de agentes, se tiver outro crime em concurso de crimes, tá? A interrupção de um se estende aos demais crimes ou aos demais autores, né? Aqui, se a gente está falando de PPE, não há isso aí, evidentemente, né? O fato de você capturar um dos réus para cumprir a pena não vai se estender para os demais que estão foragidos, por exemplo, né? Então, o artigo 107, parágrafo 1º do Código Penal fala assim, ó, as causas de interrupção da PPE não se comunicam, tá? Então, para cada crime, para cada agente, é uma interrupção. Só vai acontecer a interrupção no início do cumprimento da pena para um agente, tá? Se o outro tiver foragido, o prazo da PPE do outro está correndo, mesmo que um deles é capturado. Não há interrupção para o outro também, tá? Assim como o fato de um praticar um crime, se tornar reincidente, não vai interromper para os demais agentes. Artigo 107, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Então, olha lá, só para, de novo, aqui, né, para a gente fazer uma recordação visual para vocês, uma memória visual em relação a isso, tá? Então, não corre o prazo da PPE quando o réu está preso por outro motivo, porque o Estado juiz não tem como fazer cumprir a pena por dois crimes ao mesmo tempo. As causas de interrupção, quando o réu é capturado, quando se dá o início do cumprimento da pena, portanto, interrompe o prazo da PPE, zero o cronômetro da PPE, tá? Ou no caso de reincidência. Reincidência, cuidado com aquela situação lá. Nós estamos falando da prática de um segundo crime após o trânsito em julgado, desse que você está contando a PPE, tá? E por fim, aqui o lembretezinho, tá? De que esses prazos de interrupção, ou essas causas de interrupção, perdão, elas não se comunicam aos demais crimes ou aos demais agentes, ao contrário da PPP que a gente viu, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? E aí agora só falta falar, para a gente encerrar, para a gente matar o tema prescrição, eu vou novamente aqui me socorrer da nossa lousa, tá? Deixa eu apagar os rabiscos que eu fiz aqui, né? Para a gente falar sobre prescrição da pena de multa, tá? Então a gente agora vai falar aqui rapidamente, para encerrar a nossa conversa sobre prescrição, vamos falar sobre prescrição da multa. Quais são as hipóteses que pode acontecer, Marcelo? Bom, quanto à pena de multa, a primeira hipótese que pode acontecer é o tipo penal prever apenas pena de multa, tá? A sanção para aquele crime, por exemplo, é só pena de multa. Então, pena de multa isolada. Essa é a primeira hipótese, tá? Segunda hipótese, tem algumas situações do código, tá? Em que o código coloca assim, ó, prisão ou multa, tá? Vamos imaginar que nessa hipótese o juiz na sentença, ele aplicou só a pena de multa, ele optou só pela pena de multa, tá? Então, agora aqui a gente está falando do quê? Pena de multa como única aplicada na sentença.
ok? Então, nessas duas situações aqui, o prazo prescricional da multa é de 2 anos. Então, se eu for calcular, por exemplo, a PPP de um crime de multa, de um crime cuja a única pena prevista na lei é a multa, qual é o prazo? 2 anos. Tá? Se eu vou calcular a PPP em um crime que está lá assim, ó, prisão ou multa. Bom, se eu estiver falando da PPP em abstrato, eu tenho que levar em consideração sempre o que é pior, que é a pena de prisão. Então eu calculo normalmente, como a gente falou, de acordo com o tempo de prisão. Agora, se eu estiver falando da PPP intercorrente, superveniente ou retroativa, eu preciso olhar para a sentença. A sentença aplicou o quê? Aplicou só a multa como pena? Então aí o prazo é de 2 anos. Tá? E a terceira situação possível aqui, tá? Tem pena de multa mais prisão. Nessa situação aqui, quando tem pena de multa ou prisão, o prazo prescricional da multa é igual à da prisão. Então você vai jogar lá na tabela do 109 a pena de prisão e achar qual é o prazo prescricional da multa. Tá? Marcelo, uma quarta situação aqui que as pessoas podem ficar em dúvida. Tá? Então imagina que foi aplicada a pena de prisão, mas o juiz usou da faculdade do artigo 60 e substituiu essa pena de prisão por multa. Então, multa, aqui nós estamos falando de multa, tá? Como substituição, como pena alternativa. Então, vamos colocar assim, ó. Multa como pena alternativa. Nesse caso aqui, então o juiz substituiu a pena de prisão pela pena de multa, ou seja, na sentença ficou só a pena de multa. Nesse caso, como é que eu calculo a prescrição? Eu calculo pelo tempo da pena de prisão. Tá? Então é igual ao da prisão. Você vai pegar qual foi o prazo de prisão e joga na tabela. Cuidado, então, com essa última situação aqui, que é diferente dessa. Essa situação aqui, essa quarta situação, é diferente dessa daqui, ó. Nessa segunda situação aqui, não foi que a multa foi aplicada como uma alternativa à prisão, não é uma pena alternativa à prisão. Ela foi aplicada como pena principal nessa segunda situação. Aí o prazo prescricional é de 2 anos. Agora, nessa quarta situação aqui, aplicou-se a pena de prisão. Aí substituiu por uma pena alternativa. Qual? A pena de multa. Nesse caso aqui, o prazo prescricional é ditado pelo tempo de prisão. Você vai pegar o tempo de prisão e joga na tabela do 109 para calcular o lapso prescricional, o prazo prescricional. Tá bom? Então, aí com isso, moçada, nós encerramos esse tema aí. Tá? Nós encerramos o tema prescrição. Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa matéria e que a aula aí possa auxiliá-los aí no futuro de vocês. Tá bom? Grande abraço para todo mundo aí.